Sejam todos bem-vindos ao nosso encontro nessa segunda-feira, para começarmos a semana falando de saúde e construindo muitos conhecimentos. Neste ano, nós temos uma campanha nacional estruturada pela Sociedade Brasileira de Nefrologia com o tema Saúde Renal para Todos, educando sobre a doença renal. E para falar um pouco mais sobre isso, sobre os cuidados com a saúde renal, nós convidamos o médico nefrologista do Grupo Ana Rosa, Dr. João Batista Dovenir, e a palestra de hoje tem como objetivo disseminar informações sobre as principais doenças renais, focando na prevenção, hipertensão, diabetes, diagnóstico precoce e tratamento. O nosso chat estará aberto para dúvidas e compartilhamento de experiências, e todos estão convidados a participar. Ao final do nosso evento, estaremos realizando a mediação com o nosso palestrante. Mas enviaremos também aqui no chat o link para uma pesquisa NPS sobre a atuação da área de gestão de saúde. Doutor João, a palavra é sua. Pode começar o nosso evento. Obrigado, Annalisa. Bom dia para todos. Meu nome é João Batista Dovenir, sou médico nefrologista do grupo Ana Rosa, né? Eu trabalho também no Tribunal de Justiça atualmente, mas eu fui professor na Faculdade de Medicina do ABC, onde eu fui formado, onde eu realizei meu curso de clínica, o curso de especialização em nefrologia, fiz mestrado na Universidade da Paulista de Medicina aqui em São Paulo, e a minha área, assim, trabalhei com transplante renal, com doenças renais ambulatoriais, né, glomerulonefrites, trabalhei em hemodiálise, trabalhamos em unidade de terapia intensiva, então é uma área assim, bastante abrangente, então tudo a gente acaba, essa minha formação foi tudo baseada nisso, né? Atualmente eu faço meu trabalho no Tribunal de Justiça como sou um médico normal de clínico geral lá, mas cuido dessa parte da saúde renal, mas também cuido dessa parte da área do trabalho. Tanto que a nossa intenção aqui da nossa palestra é exatamente abordar essa importância da doença renal que passa tão desapercebida e também suas relações no trabalho, no dia a dia, o importante das empresas terem o cuidado com seus funcionários em relação a isso, em função dessa progressão, dessa doença progressiva que é a doença renal, em função de um monte de outros fatores que a gente vai conversar aqui. Então, eu sempre digo que, assim, a doença renal ela é uma epidemia. A gente esquece, né, que essa história que é uma doença simples, poucas pessoas têm. Não, é uma doença que está, assim, abrangente no mundo inteiro. Não estamos falando de Brasil, não. Estamos falando do mundo inteiro. É um problema sério de saúde pública que a gente conhecendo o problema da doença, as suas origens, os seus fatores causadores, a gente consegue abortar essa evolução da doença renal. Então, eu quis botar esse gráfico aqui para mostrar o seguinte: a gente verifica que eu escrevi ali, doenças secundárias e doenças principais, né? Então, veja no gráfico, aonde está a laranjinha, está ali, doenças, sumiu a porcentagem aqui, né? Mas a porcentagem aqui que sumiu, mas só para lembrar que dá em torno de 45% dessas doenças, que são essas 6 categorias que eu separei, contra aquelas 20 categorias que tem ali, ou seja, são 26 categorias de doenças que a gente tem lá nos atendimentos do INSS,
que fornece ajuda para esses pacientes, né, assim, a título de afastamentos, né, ajudas de benefícios. Então, o que são essas 26 categorias? As doenças, elas são classificadas, tem uma coisa chamada CID. Todo mundo deve ter ouvido falar quando a gente pede um atestado, precisa pôr o CID. O CID é o Código Internacional de Doenças. Esse Código Internacional de Doenças, existem 20 categorias que eles dividem por letras. Por isso que é os 26 letras lá do alfabeto. Dessas 26 categorias, nós temos quase 2.000 doenças nesse complexo de doenças que existem e que, por exemplo, que o INSS ajuda lá com seus benefícios. Eu separei como doenças principais aqui, que está nesse quadrinho amarelo, vocês vejam, 6 categorias. De 26 categorias, eu separei 6 que são as principais, que vocês observam pelo gráfico, que é quase a metade dos benefícios. Só essas doenças, essas 6 categorias, são responsáveis por metade dos benefícios que o INSS tem que fornecer para os trabalhadores. E que doenças são essas? Vocês vejam que eu estou colocando lá doenças mentais, doenças do aparelho digestivo, doenças ósseas e musculares, doenças cardiovasculares, doenças endócrinas e doenças renais. Né? Eu coloquei essas doenças renais porque a gente vai ver lá no segmento da palestra que ela acaba sendo consequência de algumas doenças que a gente está vendo acima, como as endócrinas, as cardiovasculares e até as osteomusculares, que a gente vai chegar nesse sentido, nesse tópico. Vocês vejam que as doenças totais de benefícios na tela tem lá 2.271.000 de benefícios por ano, em média. Eu peguei esses dados aqui de 2018. Por que eu peguei 2018? Porque dali para frente, 2019, 2020, a gente entrou naquele problema da Covid, da pandemia. Atrapalharam todos os serviços, porque muitos fecharam, pacientes não foram aos médicos, aquela confusão toda. Então, o dado mais fidedigno foi esse de 2018, para vocês perceberem que essas doenças secundárias, essas 6 doenças, essas 20 categorias equivalem a 1.200.000 casos, né? As doenças principais, que são essas 6, equivalem a 1 milhão de benefícios, são 47%, quer dizer, quase meio a meio, né? Então, o que significa isso? Aqui, a gente está colocando mais ou menos em quantidades a importância das doenças mentais. Todas essas doenças aqui provocam afastamento lá no INSS. Às vezes as pessoas têm que tirar licença, ficar afastado do seu trabalho, às vezes cair só no benefício saúde do INSS, quer dizer, corta o salário. Então, é um drama que a gente observa no INSS, e essas principais doenças ou categorias, né? Porque, veja, doenças mentais, a gente está falando de depressão, né? A gente está falando de ansiedade, estamos falando de doenças bipolares, e aí vai. No aparelho digestivo, a gente lembra que o aparelho digestivo começa na boca e termina lá embaixo no ânus. Então, são doenças de estômago, de pâncreas, de fígado, de vesícula, de intestino grosso, de intestino delgado, de doenças hemorroidárias, por exemplo. Por isso que ela está muito grande nesse contexto. As doenças osteomusculares, a gente já sabe como é, que a gente sabe que as doenças de coluna, a pessoa torce um pé, torce um joelho, tem que se afastar do trabalho. Por isso que é esse número enorme
de pacientes. As doenças cardiovasculares, pressão, infartos e várias outras doenças, as doenças endócrinas, que aí vai diabetes, problemas de tireoide, né? E aqui nós temos mais ou menos a porcentagem disso. Veja que 40% das doenças osteomusculares são responsáveis daqueles benefícios do INSS. As doenças mentais, aparelho digestivo, equivalem mais ou menos aos 20% cada uma. Aí vocês veem lá, mas doença cardiovascular é menos e as endócrinas também são menos. É verdade. Então, os 18%, quase dos 20% lá das doenças mentais. E fala, mas alguém me pergunta, mas doutor João, mas as doenças renais é só 2% e a gente tem que dar essa preocupação? Sim. Por quê? Porque isso aqui é como se fosse um iceberg. É como se tivesse um iceberg virado de ponta cabeça aqui. A gente está vendo a pontinha das doenças renais. Mas a maioria dessas doenças, principalmente as doenças cardiovasculares, endócrinas e até as osteomusculares, a gente vai até falar num dos gráficos, elas interferem no rim de alguma maneira. Então, nós temos aí quase de 50% a 60% de doenças que vão indiretamente levar às doenças renais. E a gente sempre lembra que essas doenças é o que vocês já ouviram falar. Ah, a pressão alta é uma doença silenciosa. O diabetes é uma doença silenciosa. E as doenças renais também. Elas são uma doença silenciosa. Então, a gente precisa tomar um certo cuidado em relação a isso, porque eu estava comentando agora há pouco com a Ana Alice, que a gente estava conversando antes, que muitas pessoas descobrem essas doenças lá no final, na hora que, meu Deus, o que a gente vai fazer agora? Não tem para onde correr. E esse é o drama que a gente na saúde pública, a gente no nosso trabalho, no nosso dia, na nossa família, porque eu sei que muita gente às vezes está acompanhando a nossa palestrinha aqui, e tem familiares que têm esses problemas, que a gente precisa também observar e até repassar esses conhecimentos aqui para as pessoas que estão ao nosso redor. Então, como eu disse, a doença renal, ela é uma epidemia. E aí, a gente lembra que, como eu falei, olha, é uma epidemia silenciosa. Então, a gente acha que aquele pouquinho daqueles 2%, como eu falei, é um iceberg. Por quê? Porque o restante está escondido. Veja, no Brasil, cerca de 10 milhões de pessoas têm doença renal crônica, o que representa 5% da população brasileira. Esse 5%, quando a gente fala em milhões, é muita gente. Então, essa 5% de, da população brasileira, esses 10 milhões de pessoas, muitas delas, você pode ter certeza aí que poucas sabem que tem esse problema. Então, no nosso país, mais de 130 mil pessoas dependem do tratamento de diálise para continuarem vivas. Esse termo diálise, que a gente vai ver também nos próximos gráficos, a gente está falando já naquela fase final do problema, que aí o rim ele perdeu totalmente a sua função. Precisamos de uma ajuda no caso do tratamento de diálise ou transplante renal. E é um tratamento em que, né, no caso da diálise, ele precisa ser filtrado, porque ele precisa limpar essas impurezas que a gente tem na doença renal, que fica acumulado no corpo, senão a pessoa realmente pode vir a falecer. Por isso é que vamos dizer assim, surgiu esse tratamento que é a diálise. Eu sempre digo para os pacientes, olha, o coração para, não tem o que fazer. O fígado para, não tem o que fazer. O cérebro para, não tem o que fazer. Os rins param, tem o que fazer. A gente tem tanto a diálise, como a gente tem o tratamento de transplante renal. Então, eu sempre digo isso para os pacientes, porque eles sempre enxergam
tratamento de diálise ou hemodiálise como o fim do mundo. É o contrário. Tratamento de diálise, eu sempre digo para os pacientes, é como se fosse um remédio. A gente está fazendo um tratamento que a gente está limpando as impurezas todas que o rim deveria estar fazendo. E é o que mantém as pessoas, graças a Deus, vivas, bem, e às vezes até trabalhando mesmo, fazendo diálise, né? Então, a gente precisa procurar uma forma de prevenir esses casos. É o que a gente vai discutir daqui para frente. Então, quando os primeiros sintomas surgem, é o que eu estou falando aqui, ó. Normalmente a doença está no estágio avançado. Por isso que eu falo, é uma doença silenciosa. A pessoa tem e ela não percebe. Quando ela descobre a doença, a gente já está lá no finalzinho, quase que sem muito o que fazer. Então, às vezes, com hábitos simples, até do nosso dia a dia, os nossos comportamentos, vamos dizer assim, o nosso mudança de estilo de vida, preocupação com médicos, tudo isso pode nos precaver de ter essas doenças lá no futuro. Vocês vejam que a doença renal, lá de 2001 até 2020, a gente percebe que houve, olha, ela só cresce em torno de quase de 5 mil pacientes por ano. Então, todo ano isso aí vai subindo. E vejam, tudo isso daqui, o nosso drama, é que os tratamentos locais de tratamento de diálise não crescem. A dificuldade das políticas públicas em relação a incentivar o tratamento de diálise, ou as clínicas de diálise, elas não são criadas porque é muito complexo, é muito burocrático, o governo não apoia tão bem. Então, a gente vive um drama, porque esses pacientes eles estão conseguindo tratamento, mas muita gente não tem essa oportunidade. Precisa viajar de uma cidade para outra. Em torno de 7 a 10% das cidades brasileiras, olha que nós somos em 5 mil municípios. Eu estou falando em torno de uns 10%, pelo menos uns 500 municípios, é que tem uma clínica de diálise no, na sua, lá no seu local de moradia. E vejam, é tão desproporcional a coisa que aqui, por exemplo, aqui em Santo André, por exemplo, nós chegamos a ter 3 clínicas de hemodiálise. São Bernardo, às vezes, tem umas 3. São Paulo tem tem um monte lá. E, de repente, tem cidades no interior que não tem, né, tratamento de diálise. Então, esse é um drama que a gente vive hoje nas nossas políticas públicas. As mortalidades da doença renal, elas giram em torno de 20%. Vocês vejam que nesse ano de 2020, nesses últimos 2 anos, nós tivemos uma catástrofe aí, que foi a pandemia, que vocês vejam que ela até se manteve no patamar de 20%, que é alto, viu? A gente considera até alto essa mortalidade ainda. Mas veja que aumentou com a Covid. A Covid, além da doença que a gente já conhece, daqueles problemas pulmonares, aquelas dificuldades de ter que internar, precisar de oxigênio, aquelas pessoas que têm algum problema de saúde mais séria, a Covid fez diferença. Aumentou a mortalidade. Então, há um drama que a gente viveu em relação a essa Covid e vive, porque né, a gente está conversando aqui que a gente está em né? Mas aqui, ó, temos que usar máscara. Isso aqui é fundamental. Não podemos ficar sem a máscara porque a gente está correndo risco. E o que é essa função renal? Mas por que a gente fala tanto do rim? O rim, ele é um órgão que nós temos 2 rins, 2 órgãos. Eles funcionam tudo em paralelo, todos juntos. Quando dá problema nos rins, é porque os 2 estão doentes, né? E o que o rim faz? O rim, ele equilibra a água no corpo, ele equilibra o sal,
ele equilibra tudo que a gente come, é tudo absorvido os nutrientes, mas o que não é bom, ele vira o que a gente chama de escórias, que é o que o rim filtra. Esse sal, se a gente come lá um salgadinho, uma feijoada, comemos um torresminho, a gente teve uma ingesta de sal, né? Um sal excessivo. O que o rim faz? Opa, tem muito sal. Vamos jogar isso aí para fora. O rim, ele equilibra isso. A gente bebe bastante água. O rim, ele equilibra esse volume de água que a gente tem no corpo. O que está em excesso, ele joga para fora. Tá certo? Essa é a importância do rim. Ele joga para fora como? Através da urina, que a gente está vendo aí, o amarelinho. Então, os rins, fora essas outras coisas, ele tem outras funções hormonais. Ele produz hormônios que corrigem a anemia, ele produz hormônios que controlam os níveis de pressão, ele produz hormônios que controlam a absorção de cálcio que a gente se alimenta para ir para os ossos. Então, os rins, ele tem um monte de funções que equilibram o organismo da gente. Por isso que a gente vive sempre tranquilo. O rim, ele vai sintonizando todas as substâncias no corpo e mantendo no equilíbrio. Por isso que é sempre importante a gente tomar água, né? Porque a gente vai diluindo esse sal, essas escórias, e o rim vai funcionando bem. E aí, a gente tem aqui os estágios de filtração, porque o rim, ao longo dos anos, ele também vai sofrendo. Assim como a gente envelhece, o rim também vai envelhecendo, porém, de uma forma fisiológica. Agora, quando as pessoas ficam doentes, a gente vai observar algumas doencinhas que podem atacar os rins, como a gente vai falar do diabetes, a gente vai falar da pressão alta, ele começa a interferir na capacidade de filtração do rim. Eu coloquei esses funis aí, esse funilzinho aí para a gente exemplificar que o rim está filtrando isso, né? Normalmente o nosso filtro maior ali, ele é normal, ele está filtrando normal. Mas quando a gente começa a ter problemas nos rins, seja por pressão alta, seja por diabetes, seja por inflamações nos rins, uso de anti-inflamatórios, que a gente vai comentar daqui a pouco, ele vai diminuindo essa capacidade de filtração do rim. Vocês veem que o paciente passa de 1, pode piorar para 2, pode até piorar para 3. Veja que até do 1, né, do normal até mais ou menos um pedacinho lá do 3, o paciente está sintomático. É isso que eu falo que a doença é silenciosa. Milhares de brasileiros estão nessa fase e não sabem, não percebem que estão com essas alterações e não sabem por que está acontecendo isso. Quando a gente começa do 3 para o 4, a gente já está no sintomático. O que é o sintomático? O rim já está deixando de fazer aquelas funções que a gente acabou de ver. E ele começa a sentir fraqueza, começa a sentir anemia. Lembra que eu falei que o rim produz alguns hormônios? E chega numa situação tal, que é esse grau 5, que é o funilzinho pequeno, que aí o rim não tem mais capacidade de prover o organismo de suas funções. É onde o paciente entra em hemodiálise, que é aqueles números que a gente falou que sobe 5.000 pacientes por ano em diálise. Às vezes até mais, às vezes é que o paciente não consegue uma clínica a tempo. Então, como eu estava falando, o que são essas doenças renais que afetam os rins? Essas doenças renais, a gente tem desde doenças cardiovasculares a doenças endócrinas, né? E os anti-inflamatórios. As doenças cardiovasculares, a gente precisa lembrar que a pressão alta, ela é muito importante, porque ela pode, você vê que essa seta tem dupla via, né?
tanto a doença cardiovascular provoca a doença renal, como a doença renal pode provocar doenças vasculares. Ué, mas como é que funciona isso? É o problema da pressão. A pressão elevada pode, causada pelo próprio coração, pelos problemas vasculares, quem fuma, quem tem colesterol alto, que não se cuida, a pressão pode subir de uma tal maneira que o rim fica presente aquele problema. Aí o que, que acontece? Ele vai se fechando para se proteger. No que ele vai se fechando, ele vai perdendo a função renal. Eu sempre digo assim, é como o gramado. A gente tem um gramado no nosso jardim. Normalmente a gente rega o jardim com a água bem bonitinha lá da mangueira. Mas se eu chegar com uma mangueira de corpo de bombeiros para irrigar aquele meu gramado, ele vai arrancar aquele gramado todo. Então, o que, que o organismo faz? Ele pisa nessa mangueira. Ele pisa nessa mangueira, só que ele pisa na mangueira lá dos bombeiros e deixa de vir água para os rins. Então, aquela água que era para vir para a minha grama, não vem mais. Então, a minha grama morre. É o que acontece com o rim. Então, as doenças hipertensivas, a insuficiência cardíaca, por que a insuficiência cardíaca é problemática? O coração ele é uma bomba. É ele que manda o sangue lá para os outros órgãos. Se o coração está doente, ele não consegue bombar esse sangue, os órgãos não recebem sangue para se nutrir, não recebe alimento. Então, de novo, o rim também sofre. E aí vai. Tem várias outras coisas. As doenças endócrinas, a principal dela é o diabetes. Por que, que o diabetes causa doença nos rins? Porque aquele excesso de açúcar, eu falo que é como se ele enferrujasse todo o meu rim. Aquele excesso de açúcar estraga o meu rim. Então ele vai estragando o meu rim, vai estragando o meu rim, e ele vai perdendo a sua função. Então, essas doenças, como a hipertensão, como o diabetes, é muito comum na doença, no nosso dia a dia. E elas são as principais causas de doenças renais. Então, eu só vou voltar rapidinho lá naqueles primeiros gráficos, quando a gente falou, olha, veja que as doenças cardiovasculares e as endócrinas que são quase 20% das doenças no geral. E elas vão provocar esses 2% de. Esses 2% é aquele final grave que a gente tem. A gente não está vendo o outro contexto, né? Então, essas doenças provocam essa degradação renal. E os anti-inflamatórios? O que acontece com os anti-inflamatórios? Aí vem aquela história das doenças osteomusculares. Ai, que dor nas costas, que dor no joelho. Eu vou tomar aquele anti-inflamatório lá do Raí, que sempre aparecia nas propagandas lá. Lembra o Raí, jogador de futebol? Toma o Flanax, toma isso, toma aquilo. A gente precisa tomar cuidado. Esses remédios, eles têm que tomar, eles têm um momento certo para tomar e um momento certo de parar. Normalmente é 5 dias, 7 dias para tomar esses remédios. Mas a pessoa viu que tomou aquele remédio, puxa, meu joelho ficou bom, ele nunca mais para de tomar o remédio. O que o anti-inflamatório ele faz? Ele tem, nos seus funcionamentos lá do remédio, ele provoca um fechamento no rim. Igual lá no que aconteceu na pressão. Ele provoca um fechamento das artérias e o rim deixa de filtrar e receber os nutrientes. Então, esse anti-inflamatório que eu estou usando para dor nas costas, dor no joelho, lá na dor do meu dedão do pé ou da dor de cabeça, ele está me fechando o rim. Só que isso aí, ao longo do tempo, vai me levar à perda, à perda renal, né? Isso porque eu não falei das nefrites, que são outra categoria de inflamações nos rins, aí é o próprio corpo que ataca o rim. Que a gente tem que ficar de olho, que também faz perder o rim. Então, tudo isso que eu estava contando, desses problemas das doenças cardiovasculares, as doenças endócrinas, o anti-inflamatório, eles vão provocar um certo grau de lesão nos rins,
que vai fazer com que a água aumente no meu corpo, ela pode até parar lá no meu pulmão, levar um edema agudo de pulmão, ela aumenta o sal do corpo, a pessoa fica com muita sede, sempre com sede, querendo tomar água, só que ela não está urinando adequadamente. O sal aumenta a pressão, então o paciente fica hipertenso. Essas escórias que eram para ser eliminadas, que são toxinas que a gente gerou no corpo, elas vão se acumulando no corpo, podendo afetar inclusive o meu cérebro, podendo levar até a entrar em coma, né? Então, todas essas alterações renais levam, entre outras, essas principais coisas que fazem as pessoas terem a necessidade do tratamento de diálise. Porque na diálise que vocês viram lá, quando o paciente chega naquele final, o tratamento que vai tirar a água do corpo, vai tirar o sal do corpo, vai tirar as escórias do corpo, quer dizer, vai fazer a função do rim para a pessoa voltar ao seu normal, né? Então, isso é a doença renal. É essas alterações que a gente acaba tendo e vão passando desapercebidas. Mas chega num momento, tudo isso aí que fica sintomático. A pressão vem, o acúmulo de água vem, a pessoa fica inchada, as confusões mentais que o cérebro fica atrapalhado, porque tem tantas substâncias tóxicas circulando no corpo que vão interferir no corpo. Então, quando a gente chega naquela fase, veja, eu fiz um traço aqui, uma régua, né, uma seta, mostrando que a gente vai do normal e vai descendo, vai piorando a função renal, passando por todos os estágios, até a gente chegar naquele estágio 5, que é o tratamento de hemodiálise. É isso que a gente precisa abortar, é isso que a gente precisa cortar, evitar de chegar nessa fase final. Então, as principais causas de doenças renais é isso, olha, a hipertensão, o diabetes, muitas pessoas têm as glomerulopatias, eu nem coloquei os anti-inflamatórios aqui, mas ele cai dentro desses outros 10%. Então, eu pergunto para vocês, né? Quem na família a gente não conhece que está com a pressão alta, alguém que tem o diabetes, às vezes pode ter um outro que tem algum problema de doenças renais, né? As nefrites. Mas vejam, a hipertensão e o diabetes, gente, é quase 75% da, 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 da causa da doença renal. Por isso que eu falei lá naquele gráfico, naquele primeiro, são doenças que a gente pode intervir para não chegar nessa fase da doença renal, né? Então, no diabetes, olha só a situação que a gente vive do diabetes. Isso é uma coisa séria, porque é a mesma coisa. O diabetes, a pressão alta, são doenças silenciosas. Muita gente tem e não sabe. Os dados da Federação Internacional de Diabetes revelam que o número de pessoas com doença renal, com a doença do diabetes, aumentou em 74 milhões, totalizando 537 milhões de adultos no mundo em 2021. Ó, é o ano que passou. Quer dizer, é isso aí que a gente está vendo, ó, quase 7 a 10% da população no mundo e no Brasil. Então, quase 7 a 10% dos brasileiros têm diabetes, né? E isso é uma coisa perigosa, porque muita gente não sabe, muita gente não trata, muita gente não acompanha, e vai descobrir lá na frente, quando acontece algum susto lá e foi fazer um exame e descobriram. A hipertensão é mais ou menos a mesma história. Tem quase, olha, 33% da população adulta seja hipertensa no Brasil. Um terço. Esse 33% é um terço. De cada 3 pessoas, uma tem a pressão alta. E olha que drama. A gente que está, né, que é um país que já estamos vivendo, estamos ficando velhos, né? Os pacientes com mais de 60 anos, esse percentual gira em torno de 65%. Já não é mais 33%.
Então, muitos dos nossos pais, avós, eles estão hipertensos. Já cai nesses 65%. E olha só, quase 30% e 50% dos brasileiros desconhecem o diagnóstico. É o que eu estava falando, muita gente não sabe. E dos que sabem, uma parte toma o remédio errado. Ou não faz uso da medicação. E apenas um percentual, aqui me sumiu a telinha aqui, mas apenas uns 20% dos pacientes estão devidamente controlados, ou seja, vão nos médicos e tomam os remédios direitinho, né? Então, o que a gente conclui disso aqui? Como é que a gente previne essa doença renal? A gente tem que prevenir sempre com exames periódicos, sabe? Seja pela empresa, seja o nosso dia a dia com o nosso médico que nos acompanha nos consultórios, mas a gente tem que fazer os exames periódicos, controlar, conhecer o nosso aparelho lá de pressão, o destro no dedo, e a gente cuidar da hipertensão e do diabetes. Essa prevenção ela é fundamental. E esses exames periódicos, né, são coisas simples, são coisas como exame físico, só de você conversar com o paciente, olhá-lo, auscultá-lo e ver a pressão, você já consegue descobrir se aquele paciente está tendo algum problema de pressão alta ou diabetes. O exame laboratorial ajuda, vai complementar essa nossa visão do paciente. E os exames de imagens, que às vezes é um ultrassom simples que a gente faz, a gente descobre um monte de coisa. Esse exame físico, além da avaliação clínica, é simples. A gente vai fazer o exame físico do paciente, ouvir o coração, ouvir o pulmão, para ver se não tem água no pulmão. Vamos ver a pressão, para ver se a pressão do paciente está regular. Vamos ver a glicemia capilar, que é aquela pontinha de dedo, para a gente saber se ele tem uma elevação importante do açúcar no sangue. É assim que muita gente descobre suas doenças. E a avaliação laboratorial é uma coisa simples, é um exame de sangue, a gente vai ver o hemograma, se tem anemia, é um exame de creatinina que a gente vai ver o funcionamento do rim, colesterol, se ele está com problemas de placas nas artérias, essa hemoglobina glicada, ela vê a média do nível do açúcar nos últimos 3 meses. E esse exame de urina, aquele exame bobinho do xixi que a gente faz no copinho, é um exame importantíssimo. Ele ajuda a gente a descobrir se a pessoa está com o diabetes, se está com alguma doença, alguma nefrite, ou já tem alguma outra alteração relacionada à insuficiência renal. E a avaliação de imagens é bem simples também. Ultrassom abdominal, que a gente vê os órgãos internos, a gente vê o tamanho do rim, o aspecto, a gente vê o raio-x, para ver o tamanho do coração, a gente vê o ecocardiograma para ver a forma do coração, porque se o coração já é hipertenso, ele está crescido, musculoso, a gente vai ver tudo por aí. A mesma coisa o eletrocardiograma. Esses aqui, olha, são exames simplesinhos para a gente fazer. E olha o grau o que a gente abrangeria na saúde pública com esses exames simples que a gente pode fazer nós mesmos ou a própria empresa tomando esse cuidado com seus funcionários, ele pode realmente tirar muitas pessoas de uma situação mais grave, tá? Então, gente, demorou aí uns 40 minutos, mas eu queria agradecer a vocês, ao Grupo Ana Rosa e ao Gold Star pelo convite da gente conversar sobre esse assunto. Eu sei que é complexo, é um assunto pesado, mas ele é muito importante em função das suas causas, né? Que a gente, cuidando das causas que são um tratamento simples, a gente estaria protegendo os pacientes desse evento grave que seria
a hemodiálise, que seria esse termo final aí da insuficiência renal. Eu agradeço a todos vocês a atenção, estou aberto a pergunta se alguém tiver algum interesse, tá bom? Obrigado. Excelente, doutor João. Muito obrigada pela sua palestra, por informações muito claras, muito importantes. Nós temos aqui algumas dúvidas, sim, tá? A Vanessa nos trouxe uma dúvida com relação aos medicamentos. O senhor falou com relação aos anti-inflamatórios, né, que pode haver esse comprometimento renal. E com relação aos antibióticos, tem algum impacto na função renal? É assim, dos anti-inflamatórios, a gente precisa tomar muito cuidado com os anti-inflamatórios não esteroides, que a gente fala, que não são corticoides, né? E tem os anti-inflamatórios que são corticoides, que às vezes a gente usa para tratamento de garganta, um prednisona, essas coisas. Eles não interferem no rim. Esses outros anti-inflamatórios interferem. Então a gente precisa tomar um certo cuidado, porque a gente precisa conhecer a função renal. Em relação ao antibiótico, a gente precisa lembrar o seguinte: não são todos os antibióticos que venham causar problemas. Porém, antibiótico a gente tem que usar de forma bem indicada. Por isso que o antibiótico, o médico mandou tomar o remédio por 7 dias, por 10 dias. Esse tempo de tratamento não vai interferir no rim, né? Ele não vai causar esse problema. Agora, existe situação de pessoas que tomam muitos remédios e às vezes os antibióticos, dependendo do antibiótico, ele pode interferir no rim. Outros, vamos supor, a pessoa já tem problema renal. Então, dependendo do antibiótico, a gente precisa corrigir a dose. Ao invés de tomar 2 comprimidos por dia, eu vou ter que tomar 1 por dia. Ou 1 a cada 2 dias, por exemplo. Então, tudo isso o médico tem que ver. Então, o antibiótico, ele não é um problema para quem, assim, não tem problema nos rins. Ele não causa a insuficiência renal. Porém, quando a gente tem algum problema renal, a gente precisa ver se aquele remédio não tem que ser corrigido. Não só antibiótico, como vários outros remédios, a gente às vezes tem que corrigir as doses. Porque lembra, o rim não está filtrando, então ele fica acumulando o remédio também. Então é esse cuidado que a gente precisa tomar. Temos aqui mais uma pergunta com relação à associação de doenças renais e gravidez. As doenças renais pioram na gravidez? Tem algum risco para o bebê? Olha, é uma pergunta assim difícil, porque a doença renal, como a gente observou, ele acumula muitas coisas, muitas substâncias tóxicas no corpo. Isso falando num grau avançado. A doença renal, como vocês perceberam nos slides, está muito relacionada ao aumento de pressão, né? Às vezes, se a causa dela é o diabetes também está nesse meio como causadores da doença. Então, quando a pessoa engravida, ela se torna uma gravidez de risco nesse sentido, porque a pressão pode interferir na gravidez. Agora, a gravidez em si não interfere no rim, né? Ela não tem essa. Até porque gravidez, a gente sempre fala, não é doença, muito pelo contrário, né? Na verdade, é uma alegria na vida da gente. Mas a gente precisa tomar um certo cuidado em relação a isso. A gravidez, então, ela não interfere nesse aspecto no rim. Mas a gravidez por si só, ela pode, às vezes, desencadear outras doenças, como eclâmpsia, aí seriam as complicações da gravidez. E essa eclâmpsia, ela cursa com aumento de pressão arterial. Pode interferir aí sim no rim. Mas normalmente quando a gravidez é resolvida, tudo isso volta ao normal. Você entendeu? Então a gravidez, ela não interfere assim no rim, mas o rim pode às vezes interferir na gravidez. Então toda vez que tiver esse problema, pressão alta, diabetes, doença renal, tem que sempre acompanhar com o seu médico, porque se torna uma gravidez de risco.
Excelente. Nós temos aqui uma dúvida com relação aos fatores de risco. A obesidade é um fator de risco para a doença renal? Olha, boa pergunta essa. Eu não lembro quando eu falei, olha, a doença renal é uma epidemia, né? Isso é importante porque a obesidade também é uma grande epidemia. Quase 60% dos brasileiros estão acima do peso, estão na faixa de obesidade. Nos americanos, nem se fala, né? Só a gente ligar a televisão, ver algum filme, a gente só vê gordinho lá, né? Os hambúrguer, aquelas Coca-Cola de litro, né? Aquilo é um absurdo. E no mundo inteiro a gente vive isso. Na Europa eles são mais preservados nesse aspecto. E o brasileiro ele tem muito essa coisa de comida industrializada. Então a obesidade, ela cursa normalmente com uma coisa que a gente chama de síndrome plurimetabólica. Então, essa síndrome plurimetabólica, a pessoa que está obesa, ela normalmente ela cursa com pressão alta, ela cursa com diabetes, né? Ela cursa com aumento de ácido úrico. Tudo isso daí, no contexto, leva a uma doença mais complexa, mais abrangente, como a gente falou, que vai interferir no rim, o diabetes, a pressão alta e a obesidade também, né? A obesidade, ela provoca como você imagina, aquela massa enorme que a gente fica, o rim, ele tem que dar conta de tudo aquilo ali, ele tem que filtrar todas aquelas impurezas todas, então ele se sobrecarrega. Então a obesidade é um fator de risco, assim como o cigarro também é, né? A gente nunca deve esquecer do cigarro, porque faz tudo parte de um contexto no nosso país. Então, é sim um fator de risco para a doença renal. Tanto que, quando o paciente melhora a obesidade, melhora a pressão, melhora o diabetes, melhora tudo, inclusive a função renal. Excelente. Uma outra dúvida foi com relação aos exames preventivos. A partir de qual idade deve começar esse acompanhamento com o médico e realizar exames preventivos? Olha, eu acho assim, eu sempre falo assim, é importante a gente fazer nossos exames preventivos para a gente se conhecer, né? A gente saber como é que a gente está em relação à anemia, às nossas funções de fígado, rim, tireoide, todas essas coisas. Quando o paciente é jovem, aqui na clínica, pra você ter uma ideia, eu particularmente eu gosto de fazer exames anuais. Mas no paciente de 20 a 30 anos, ele poderia fazer de 2 em 2 anos. Estaria de bom tamanho. Agora, a partir dos 30 anos, eu já faria anualmente, né? A partir dos 40 anos, a gente já entraria naquelas. Além desse nosso exames preventivos, a gente começar a lembrar, nos casos dos homens, da próstata, no caso das mulheres, das mamas, da osteoporose, né? Então, esses exames, a priori, eu faria assim anualmente, sabe? Para a gente estar sempre se conhecendo e tendo certeza de que está tudo bem. E, principalmente, a gente procurar conhecer os nossos familiares, as doenças que estão presentes no nosso meio. Ixi, meu pai é hipertenso, ih, a minha mãe é diabética. Então, esses pacientes, eles, por si só, eles já têm que ficarem antenados, porque a gente não sabe se pode ter um componente hereditário e eu vou contrair essas doenças lá na frente. Então, anualmente, valeria a pena fazer esses exames. Certo. Tem uma dúvida aqui com relação a pedras nos rins. O que que causa a formação das pedras nos rins e se tem uma relação com a hipertensão e com a diabetes? Olha, o cálculo renal, ele não tem essa relação com a pressão alta e o diabetes. Porém, a gente percebe assim que está muito relacionado já a uma tendência genética da pessoa formar cálculo renal, né? Principalmente quando a gente vê história familiar muito presente
Ah, meu pai tem pedra no rim, meus irmãos têm pedra no rim, minha mãe tem pedra no rim. Aquela paciente tem uma grande chance de ter pedra no rim. Porém, a gente precisa lembrar que alguns fatores são importantes, como hidratação. Muita gente não toma água, né? Deixa de tomar água, às vezes toma uma vez por dia, esquece de tomar água, está trabalhando e não toma água. Alguns fatores, como Coca-Cola, comida salgada, chocolate, favorece a formação de pedra, né? Mas isso é uma pontinha só, porque normalmente a gente vê uma tendência genética a isso. O correto é o quê? A gente evitar essas coisas, alimentos salgados, essas coisas, Coca-Cola, como falei, que ele vai formar uma substância que vai favorecer a formação de pedra. E a gente tem que tomar líquidos, porque esses líquidos, água, ele vai diluir esses cristais e não vão deixar eles se juntarem, né? Então, quando a gente bebe água, a gente favorece, evita essa formação de pedra. E tem uma coisa importante que a gente fala sempre aqui. As frutas cítricas, tomar suco, laranjada, limonada, suco de abacaxi, ainda mais no Brasil que a gente é rico de frutas cítricas, a gente tem que tomar muito essas frutas. Por quê? O ácido cítrico é um fator de proteção. Ele não deixa, ele envolve os cristais e ele não deixa os cristais se juntarem. Então, quando a gente fala, mas eu vou tomar água no inverno, mas puxa, tá. Mas você põe aqui uma jarra de limonada. Se a Milena tivesse colocado uma jarra de limonada aqui, eu já teria tomado a jarra inteira, entendeu? E o suco é assim. Então, valeria a pena sempre a gente lembrar que esses fatores do cálculo renal vêm dessa forma. Agora, muito cálculo renal pode interferir no rim? Pode. Tem gente que tem muitas pedras, pedras grandes, que acabam caindo no canal e obstruem o rim. Às vezes demora para tratar, esse rim ficou parado, sem drenar, ele pode sofrer lesões depois de 3, 5 dias. Você entendeu? Então, isso aí pode ser um fator de agressão no rim. Mas não a pedra em si, mas o fato do componente obstrutivo dela. Isso a gente precisa tomar cuidado. Sim, excelente esclarecimento. Nós temos aqui mais uma pergunta para finalizar, que é com relação às infecções de repetição do trato urinário, se elas podem causar insuficiência renal. Aí a gente precisa tomar um certo cuidado assim para diferenciar a infecção urinária baixa daquela infecção urinária alta. A infecção urinária baixa é aquela que a gente tem com aquela infecçãozinha urinária, né? Normalmente as mulheres têm mais, porque dá aquela ardência na urina, aquela queimação, uma dorzinha no pé da barriga, aquela vontade de toda hora ir no banheiro e só vai lá no banheiro, só faz o xixi um pouquinho. Isso é uma infecção urinária simples, baixa, que acomete só a bexiga. Ela, por si só, ela não causa nada, não tem esse problema. Lógico, tem que tratar, tal. E por que eu falei das mulheres? Por causa da uretra. A mulher tem a uretra curtinha. Então, ela favorece mais ter mais a infecção urinária. O homem que tem a uretra um pouco maior, ele também é mais difícil ele ter infecção. Mas se o homem tem infecção urinária, o caso dele é mais grave, porque não é comum ter infecção urinária em homem. Agora, e o rim? Aonde vem as infecções que podem acometer o rim? O que é perigoso é que quando a pessoa tem uma infecção urinária, às vezes ela tem por alguns motivos. Ela não vai no banheiro quando precisa, fica segurando para fazer o xixi. A bexiga fica com pressão, porque está ali, está infeccionada e ela não está urinando, então aquela urina está sob pressão na bexiga. Só que a gente tem um canalzinho que liga o rim na bexiga. Aquela pressão na bexiga pode fazer escapar a urina para o rim. E essa urina contaminada pode levar a uma infecção no rim. Só que a infecção no rim é diferente da infecção urinária baixa. Uma infecção no rim é um febrão de uns 40 graus, é uma dor nas costas terrível, a pessoa treme igual vara verde,
né? Dá um calafrio enorme. E aqueles casos que normalmente a gente tem que internar, porque tem que tomar antibiótico na veia, para ter certeza que aquilo ali está sendo bem cuidado, bem tratado. Porque uma infecção no rim, ela pode virar uma infecção generalizada. Normalmente, essas infecções se resolvem, né? Ela se resolve e fica por isso mesmo. Mas uma pessoa que tem infecção renal repetitivamente, continuamente, desde a infância, ela vai, a cada infecção gera uma cicatriz. Aí passa um tempinho, ela tem uma outra infecção, gerou uma outra cicatriz. Às vezes é tanta infecção que gera tanta cicatriz, que aí o rim fica todo cicatrizado. Aí ele pode perder o rim. Mas é nessa situação, é uma situação extrema mesmo. Você entendeu? Então é esse o cuidado. Então a infecção urinária que a gente tem, estou com uma infecçãozinha urinária no rim. Não é problema, não vai causar nenhum problema nos rins. Mas tem que ser tratada, tem que procurar um médico, fazer o diagnóstico, fazer a cultura, saber que bactéria está crescendo e tratar com o antibiótico correto. Tá? Doutor João, excelente. Quero agradecer muito a sua participação, a sua disponibilidade ao Grupo Ana Rosa por estar conosco nesse momento de muito aprendizado. A todos os presentes aqui também, todo mundo que enviou as suas dúvidas, que participou do nosso encontro, muito obrigado. Só reforçando a importância desse tema para a nossa vida, para o nosso dia a dia, a importância de prevenir as doenças renais, que, como o doutor João muito bem falou, são muito silenciosas. Então, muito obrigada, que vocês consigam compartilhar esse conhecimento com outras pessoas e até breve. Excelente semana a todos, um ótimo dia.